Dias especiais, eu sempre venho acompanhada, né? Hoje eu converso com o meteorologista Lisandro Gemiak. Bom dia, bem-vindo. Bom dia. Meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, né? Isso. Então, o que muda a partir de agora com a chegada do outono, Lisandro? Bom, o outono é uma estação de transição, né? É uma data astronômica, digamos assim, onde o Sol começa a iluminar mais o hemisfério norte. Então, chegando menos calor no hemisfério sul. Então, permite que se forme massas de ar frio mais intensas no sul do Brasil, no sul do continente, e essas massas eventualmente vão começar a atingir até aqui a nossa região. Esse ano o El Ninho parece que vai atuar e ele provoca a elevação da temperatura, é isso mesmo? Temos a previsão de que o El Niño vai ser mais intenso a partir de agora. Uhum. Mas aqui ele não causa grandes mudanças na temperatura, levemente acima da média, mas no dia a dia a gente não vai sentir tanto esse impacto. Por falar em temperatura, a gente preparou um mapa aqui, Lisandro, que as pessoas gostam de saber, né, como é que vai ficar a temperatura, a mínima aqui por região. A gente vê aqui que em abril as temperaturas ficam mais elevadas do que em relação a junho. À medida que a estação vai avançando, a tendência é a temperatura cair, né? Isso, a gente tem característica das duas estações, então, né, tanto do verão como do inverno, então seria uma estação de transição. Então, em abril, a gente pode ter mais características de verão, com temperaturas mais elevadas. E à medida que o tempo vai passando, lá para junho, a gente vai ter temperaturas mais amenas e até possibilidade de geada em regiões serranas e nevoeiro, principalmente no sul. Porque a temperatura cai muito rápido durante a madrugada e nas regiões serranas a gente pode ter esse nevoeiro e até geada, né? Isso. A temperatura máxima a gente vê aqui também que é bem parecido com a mínima, né? Começa com bastante calor, no Triângulo, por exemplo, 31 graus agora em abril, temperatura bem elevada, 32 no norte. À medida que o tempo vai passando, cai bastante, 27, por exemplo, no Triângulo, né, em junho. As máximas também, porque começa a atuar mais um sistema de alta pressão. Então, esse sistema de alta pressão, ele provoca uma descendência do ar e consequentemente, vai ter aqueles dias limpos. Então, durante o dia, a temperatura até sobe um pouco, mas durante a noite ela cai muito. Com destaque aqui para o sul e a Zona da Mata, que sempre fica mais friozinho, Isso, né? mas... Então, e agora com relação à chuva? A chuva para totalmente a partir de agora ou não? Assim, a gente não tem condição de fazer uma previsão climática com muita precisão. Mas o que a gente pode falar é com base na climatologia histórica, que a gente tem lá no Instituto Nacional de Meteorologia. A gente analisa toda a história dos dados. Então, por exemplo, aqui para Minas Gerais, para Belo Horizonte, para a capital, as precipitações caem em torno de 600 até 1.000 milímetros no verão, para em torno de entre 100, 150 no outono. Então, a precipitação, a tendência agora é diminuir gradualmente. A partir de maio, é muito pouca chance de chuva, eventualmente algum sistema frontal que avança pelo estado e provoca alguma pancadinha de chuva, mas nada que vai melhorar a nossa situação muito. E com a falta de chuva, a umidade acaba caindo. A gente preparou um mapa especial aqui também falando da umidade relativa do ar, né? Isso, é o sistema de alta pressão, né? Que não deixa as nuvens se formarem. Então, como o vento predominante fica mais de sul e sudeste, então se forma uma massa de ar seco, normalmente, que fica atuando por vários dias consecutivos. Na área em vermelho que a gente destacou é onde a umidade normalmente cai mais, em laranja... Fica mais ou menos dentro aí do considerado confortável. E no verde ali, porque sofre influência da circulação dos ventos, aí a gente tem uma umidade mais confortável, Mas né? principalmente a partir de maio é que a umidade fica mais crítica. Atenção, porque aumenta o número de focos de queimadas, né, Lisandro? Isso, conforme vai secando, né, o tempo, vai aumentando o número de focos de incêndio. Ok, rapidamente para a gente encerrar, é comum a inversão térmica nessa época do ano, aquela poluição que fica presa, principalmente nas cidades grandes, né? A inversão térmica ocorre principalmente no inverno, né? A inversão térmica, ela cria como se fosse uma tampa na atmosfera, não deixando aquele tempo parado, né? Que não dissipa os poluentes e que provocam mal-estar na gente. É bem comum no inverno, porque o ar mais denso fica por baixo,
né? Então concentra a grande quantidade de poluentes. A chance de acontecer então é mais para o final do verão, porque o tempo fica mais parecido com o inverno, né? É mais para o final do outono. Isso do mesmo. outono, exatamente. Desculpa. Muito obrigada, Elisandro, pela sua participação. Um ótimo dia para você. Elisângela, daqui a pouco a gente conversa mais um pouquinho, né? Exatamente. Até mais. Obrigada, até mais.